Ministério Público do Rio Grande do Sul deflagrou na semana passada a terceira fase da operação Queijo Compensado. Produtos fora da validade eram reprocessados e voltavam ao mercado para serem vendidos. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o fiscal agropecuário federal Alexandre Leal. Boa noite, seja bem-vindo. Eu sou apaixonado por queijo e agora estou apavorado. É para a gente se preocupar tanto assim? Boa noite, Luiz. Boa noite. Boa noite a todos. É um motivo de preocupação, sim. Qualquer fraude, qualquer adulteração em alimentos, ela é sempre uma preocupação. O que nós podemos dizer? Que tem se trabalhado muito em prol do controle disso, né? E esse esforço que tem se feito juntamente com o Ministério Público, que tem nos últimos anos deu um apoio, foi fundamental esse trabalho do Ministério Público no combate a esses crimes, que na verdade são crimes, né? São Sim. crimes e precisam ser investigados como tal. Então, o Ministério da Agricultura é responsável pela fiscalização dos produtos de origem animal, né? Então, não só os produtos lácteos, mas também carne, leite, ovos, mel, são todos produtos de origem animal e que são fiscalizados pelo Ministério da Agricultura. Também os produtos vegetais, né, que tem um sistema de fiscalização um pouco diferente, mas é competência do Ministério da Agricultura. E a gente faz esse combate. Então, isso é uma preocupação e deve ser combatida. A fiscalização eficiente é um caminho, né, e não só de um órgão, mas, quando necessário, com integração de diferentes órgãos, é um caminho para a gente combater isso e, quiçá, eliminarmos, né? Sim. Esse é o que a gente... Antes de entrar no problema mesmo, que a gente estava conversando até fora do ar, né, os riscos, por exemplo, ou o que foi detectado nas operações que levam a gente se preocupar, né, com esse queijo compensado ou reprocessado, é importante a gente dizer que essa é a terceira operação. Terceira né? operação. Se a gente for lembrar do leite... Queijo compensado. Queijo, né? Queijo, aí que tá. sim. Se a gente for lembrar do leite, foram mais de 10, foram 13, mais ou menos, né? 13. Mais de 10 operações do leite compensado. Né? Então, eu fico perguntando assim, já temos, né, infelizmente, essa tradição de estar fiscalizando, os produtores já sabem que existe a fiscalização, mas parece que não tem intimidado. Por que eles continuam fazendo ou esse processo ainda, né, é captado por vocês? A fiscalização, o ilícito, sempre a tendência é existir o ilícito. Né? Para isso existem mecanismos de controle e de combate a isso. Né? Sim. Mas, além disso, uma coisa que eu até vou usar uma declaração que o Dr. Mauro Rockenbach sempre diz, que, além disso, é a ganância. Né? É a ganância e o ganho. É lucrativo para eles? É lucrativo, evidentemente. Evidentemente, esses ilícitos eles são feitos em busca de um ganho superior, de um ganho... ele visa, efetivamente, um lucro indevido. Né? E quando eles são identificados, eles são multados? O que acontece? Sim. Porque aí o que a gente fica pensando? O lucro é tão grande que o medo de tomar uma multa ou ser autuado... Existe dois mecanismos, ou digamos, dois mecanismos de combate. Tá? O primeiro, a fiscalização, o nosso papel, nós não fiscalizamos o indivíduo, o fabricante. Nós fiscalizamos, o Ministério da Agricultura fiscaliza a indústria, a empresa. Né? Então, as nossas ações, elas são ações administrativas. Qual a competência, a nossa competência? A apreensão, a condenação de produtos, como se fez, a interdição do estabelecimento, a parada, né? Interdita o estabelecimento para que ele não produza mais. Sim. Mas são ações administrativas. Né? Okay. E também a aplicação de multas, isso faz parte dessas ações administrativas que multa a empresa. O outro aspecto, e aí entra a importância do Ministério Público, é a investigação, é a responsabilização civil e criminal. Então, isso sai da esfera, não é simplesmente a empresa, mas são as pessoas, os responsáveis por aquilo, Ou os seja, empresários,
Literalmente, a gente presa. Então, e ao longo de todas, tanto da Operação Leite Compensado como queijo compensado, teve várias prisões, eu não lembro, não saberia te dizer. Eu tive acesso ao número 7 presos nessa operação. Agora, acho que sim. Agora, sim. O que assusta é o volume. 20 toneladas. É muito queijo, pelo menos foi 20 toneladas. 20 toneladas. 20 toneladas. É muito 20 mil queijo, quilos. gente. 20 toneladas. Você de casa fez o cálculo aí, 20 toneladas de queijo que estavam indo para a mesa das pessoas, trazendo risco. E aí eu te pergunto, né? Que tipo de risco? O que foi identificado, por exemplo, nesse queijo compensado? Tem duas... Tem a fraude, tá, que foi uma das fraudes, das principais fraudes identificadas, e isso previamente, isso foi o que embasou a operação, né? E depois, no dia da operação, teve outras coletas de amostras e tal, que vem a embasar e confirmar isso, mas a fraude econômica, que era a adição de amido. Então, os fabricantes, ele adiciona, qual é o objetivo? Adicionar amido, que é amido de milho, né? Que adiciona para ganhar em volume. Então, isso é uma fraude nutricional, uma fraude econômica. Polenta? Não, maisena? Maisena. Então, ele vem maizenado ali. Isso aí. Então, para quê? Para ganhar volume. Sim. Então, esse coloca um produto barato, né, a maisena, e ele vai ganhar volume. Então, isso é uma fraude econômica que traz um prejuízo ao consumidor, prejuízo nutricional. Quer dizer, tu está comprando queijo e está comendo maisena. Mais ou menos nesse sentido. Lamentável. E também as fraudes e os problemas sanitários. Quais são esses? Então, especialmente aqueles casos, os problemas de contaminação. E aí isso sim é um risco à saúde, no sentido toxinfecção alimentar, sim, é uma das coisas, né? Diarreias, vômitos, esse tipo de... Claro. E não identificamos nenhuma... Existem bactérias que representam mais riscos, como uma listéria, nesse caso até não teve nenhuma caso de listéria, mas existem também nesse conjunto, pode haver micro-organismos que são mais perigosos. Né? Tem gente ainda passando assim, mal e de repente nem sabe. Exatamente. Põe outro alimento e não sabe que é o queijo. Esse é um risco importante. Sim. Então, isso foi identificado previamente, tá? Foi no processo da investigação que havia tanto a fraude, né, quanto a contaminação. Né? E em alguns casos, contaminação com níveis de contaminação bem acentuado, em micro-organismos como coliformes termotolerantes, né, ou coliformes fecais, Staphylococcus aureus, que também é uma toxinfecção importante. Sim. Então, existe, e esse foi um problema detectado antes, né, e durante a operação se confirmou. Nesse contexto todo, uma irregularidade que acontecia era a utilização de queijo vencido também, né? Então, um produto que já deveria ser descartado, que já tinha cumprido sua vida útil, esse produto estava sendo reprocessado, evidentemente transformado. Então, esse queijo estava vencido, ele era transformado em queijo ralado, misturado a outros queijos, e também no sentido de fraude econômica. Né? Então, ele pega um produto que era para ser descartado, mistura... Até o queijo ralado, então. Bom, a gente estava vendo imagens da operação. Vamos para umas dicas, né? Quem está em casa agora deve estar assustado, já está olhando o queijo e dizer, não, hoje eu vou só comer o presunto, eu vou passar manteiga. Bom, vou usar um exemplo aqui, vou me utilizar, né, como exemplo, como modelo. Eu gosto muito do queijo colonial. Né? E geralmente são queijos artesanais. Sim. Aí tu vai comprar o salame, que eu também gosto, né? Dá para ver pelo tamanho, mas enfim. Aí tu vai lá, tem etiqueta no salame, dizendo, olha, tal lugar foi processado e feito o alimento. No queijo, geralmente quando eu compro esse queijo, não vem nada, ele vem embrulhado num papel e está lá o queijo. Isso é um perigo, essa é uma das dicas, por exemplo, que a gente poderia dar. Tem que identificar quem está processando. Certamente. Tecnicamente, esse queijo, o queijo colonial, né, o queijo que está comprando sem nenhuma identificação de procedência, é o que tecnicamente se chama de um produto clandestino. Tá? Esse produto pode oferecer risco? Pode, da mesma forma como esse que foi identificado. Não existe controles, pode até existir, pode ser feito de maneira adequada, mas esse produto não está sujeito a nenhum tipo de fiscalização. Sim. Não está a nenhum tipo de controle. Então,
ele sim pode representar um risco. Né? Sim. E inclusive, isso também um ponto de combate, né? O combate à clandestinidade. O que é o combate à clandestinidade? Por exemplo? Pode ser denunciado. Pode ser denunciado. Quem é o órgão responsável por essa fiscalização, inclusive, é a Secretaria da Saúde. A gente também auxilia, também faz, mas especialmente no ponto comercial. Né? Então, nos pontos comerciais, o combate ao produto que não tem procedência. Sim, a gente deveria exigir, então, a procedência a identificação e procedência do produto. Perfeito. Essa é uma maneira que o consumidor tem de ter um controle e saber de onde vem. Sim. Né? Você poderá me perguntar, mas os queijos que nós estamos falando, os queijos que estavam na operação, eram queijos com procedência, eram queijos de estabelecimentos registrados e fiscalizados. E ainda assim havia o problema. Bom, mas há um sistema de combate. Né? Há um sistema que visa, e o consumidor tem, ele pode nos auxiliar, inclusive, nisso. Eu vou te dizer que hoje a gente trabalha muito e atende muitas denúncias de consumidor, Perfeito. Desde o leite até o queijo. Eu te diria que nenhuma, né, com toda certeza, que nenhuma denúncia de consumidor ou do cidadão feita ao Ministério da Agricultura, ela deixa de ser investigada. Né? Todas elas se abre um processo e esse processo é um processo de investigação e de confirmação disso. Felizmente, e aí esse é um dado que eu passo, felizmente, a grande maioria dessas denúncias que nós recebemos do consumidor, por exemplo, abriu uma caixinha de leite e esse leite estava talhado. Esse consumidor faz uma denúncia. Nós vamos investigar. Como que a gente investiga? A gente investiga indo lá na indústria, verificando, pegando outras amostras daquele mesmo lote e confirmando isso. Né? Perfeito. Na grande maioria dos casos, nós não confirmamos essas denúncias. Não confirma por quê? Porque na cadeia, toda a cadeia de alimentos, não é o alimento termina, produz o leite lá na indústria, mas até chegar à mesa do consumidor, ele tem outras etapas e ele pode também sofrer danos. Claro. Por exemplo, uma caixinha de leite longa-vida, se ela lá no supermercado ou em casa recebeu uma pancada, alguma coisa, isso pode romper a proteção que tem e esse leite vir a estragar. Então, então nós confirmamos. Claro. A grande maioria, felizmente, é um dado disso, não confirma como um problema de todo o lote. Infelizmente, o tempo acabou e o assunto é muito sério. A gente teria outras perguntas para auxiliar a nossa audiência, mas eu acho que a gente pode terminar com essa. Quem quiser fazer uma denúncia ou quem quiser entrar em contato para justamente relatar alguma coisa que aconteceu. Não o leite, a gente está falando do queijo aqui. Queijo, o leite, qualquer produto. Enfim, como é que pode proceder? A ouvidoria do Ministério da Agricultura é centralizada em Brasília, mas ela distribui, né, para os estados todas as denúncias. No site do Ministério da Agricultura tem o link, tem também telefone, pode ser tanto por e-mail ou por telefone. Claro. O site é www.agricultura.gov.br. Muito bem. Quero agradecer a tua disponibilidade e as tuas orientações. Eu tenho certeza que já vai mudar o café. Está aqui o site para o pessoal ver em casa, bota na tela aí, o Ministério da Agricultura. Essas orientações já podem mudar o café da tarde de muita gente que vai começar a olhar a embalagem, vai começar a prestar atenção no queijo. Obrigado, Alexandre. Seja sempre bem-vindo. Alexandre Leal, fiscal do Ministério, né, fiscal federal do Ministério da Agricultura. Seja sempre bem-vindo e um bom café para todos nós com um bom queijo, tá bom? Obrigado. Obrigado.